Olá! Hoje estamos aqui no aeroporto de Brasília com o José Inácio da Silva Pereira. Não é o Lula, galera, é o professor Pachecão. E ele vai aqui falar um pouquinho hoje com a gente sobre motivação, porque ele é um conferencista que fala sobre esse assunto. É um professor de Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequenininha chamada Laranjal. E ele vai agora, inclusive, contar pra gente. E aí, professor, quem nasce em Laranjal é laranjinha? Não é bagaço e nem é frutinha. Bacana, Leila, beleza. Eu nasci em Laranjal, tem 30 anos que eu moro em BH e com certeza Laranjal não saiu de mim até hoje, você entendeu? É aquele negócio, você deixou a roça, mas a roça não te deixou. Mas é isso aí, quem nasce em Laranjal não é bagaço, nem é frutinha e nem é suco. Porque sempre tem um aluno, assim, sempre tem um aluno que quer colocar o canudinho em algum lugar inconveniente. Então, professor, olha, o professor Pachecão, ele já foi de tudo. Cantor, ator da Globo, inclusive trabalhou com a mais nova devassa do pedaço, com a Sandy. E aí eu queria saber, professor, como é que então essa vida de professor nasceu, criou aí dentro de você? Olha, primeiramente, eu não imaginava ser professor, nunca imaginei. O que eu fiz na minha vida, o que eu fiz uma vez foi o seguinte, foi encarar uma turma quando o professor me convidou quando eu era ainda aluno de cursinho. Isso aconteceu no último dia de pré-vestibular, no outro dia era o vestibular da FUVEST, e aí o cara falou assim, gente, amanhã é a prova da FUVEST, eu quero cantar com vocês para despedir, não quero que ninguém fique aqui o ano que vem, desapareçam todos, quem quer cantar comigo aí? Aí eu levantei o dedinho, e aí eu fui lá, o cara falou assim, você sabe cantar Trem das 11? Na hora que eu olhei aquela galera, eu falei assim, não, nem meu nome tô sabendo agora. Mas eu fui, caminhei na direção do meu medo, como diz Guimarães Rosa, né? Caminhe na direção do seu medo. E foi o que eu fiz. Olha, cantei. Eu subi aluno e desci professor. Decidi ser professor naquele momento, porque a ferveção foi total. Foi aquela pulsação. Eu falei, cara, como é gostoso isso aqui. Então eu desci professor. Aí eu decidi ser professor de cursinho. E para uma matéria que eu mais odiava, que era física. Eu pensei, nunca vou ficar desempregado, que ninguém gosta disso. Então foi nessa balada que eu encarei a física. Aí eu comprei um livro de física resolvido e fui estudar sozinho. Olha que chique, que eu não conseguia aprender física na sala. Resolvido, então ele já estava todo pronto. Tudo pronto, eu olhava o primeiro problema, não sabia fazer. Não, fica calmo que a solução está lá atrás. Aí eu copiava aquilo, copiava o segundo, terceiro, 20º. Aí chegava na sala da minha turma, né? Tirando a maior onda, né? Que eu sabia fazer aquilo, né? Aí os caras falavam assim, que sabe o quê, rapaz? Eu falei, para que eu vou te explicar. E aí foi, aí criou o clima e eu morava em São Paulo na época, mudei para Belo Horizonte, aí eu comecei a dar aula plantonista e peguei, e um dia falta um professor de física, eu entro no lugar desse cara e a galera gostou. Eu cantei uma música no primeiro dia, porque eles deram uma bombada no quadro, jogaram uma bucha de papel, né? Aí eu nem dei aula. Eu terminei o quadro, nem terminei de apagar o quadro. Eu deixei o apagador, subi na mesa e cantei uma canção que é Piranhão. Cantei durante 25 anos essa mesma música. E a galera gostava. A galera curtia. Aí um aluno falou assim, professor, todo dia que você voltar aqui, você vai ter que cantar uma canção. Olha que chique. 3 semanas depois, meu repertório acabou. E eu comecei a cantar canções de física em cima das músicas que eu sabia. Isso, 20 anos depois, virou um disco. E isso serviu, então, para motivar os alunos? Seria isso o que você faz para motivar os alunos? O lance é o seguinte, Leila. O professor tem que ter essa percepção. Tem certos momentos que não dá para a aula seguir. Ela trava. E o professor tem que saber, ele tem que ter uma carta na manga, como sair de situações complicadas assim. Olha, o aluno, ainda mais hoje, né? O professor tem que ter muita artimanha hoje, tem que ser um artista literalmente, ou até mais artista do que o próprio artista. Porque ele tem que convencer um aluno que não quer aquilo que você vai falar. Ele não quer nem saber o que você vai falar. Você tem que falar, você tem que fazer com que ele queira aprender. Olha só que chique. Essa profissão nossa, ela é maravilhosa. Um cara que é professor nos dias de hoje, ele está capacitado para fazer qualquer coisa, até parto, se for preciso. Não estou falando sério. O professor hoje ele tem que ser artista, mas o mais refinado possível, porque ele tem que vender um produto que ninguém gosta, qualquer matéria, ele não gosta, o aluno não gosta,
É um produto que não tem cor, não tem forma, não tem cheiro, não tem peso, não tem nada. É um produto intangível. Olha, você entendeu? E o cara não para de falar. O que o professor tem que fazer é ser mais interessante do que o assunto que ele está discutindo. O professor tem que estar muito animado mesmo para persistir na profissão. Você está entendendo? E também o professor ele tem que ser muito bom para manter aquele pique. Então eu acho que é isso que hoje que os professores têm que ter, além de muita paciência, é também muita capacidade de improvisação. Porque inclusive, como é que isso funciona hoje dentro de casa, né? Porque os alunos hoje têm um acesso a essa questão das redes sociais, as novas mídias. E como é que esse pai, então, vai ajudar esse aluno? Porque o professor pode fazer tudo, mas aí chega em casa, o menino não faz. Como é que esse pai vai poder ajudar esse menino a continuar a estudar? O pai tem que ser parceiro do professor. Tem que rolar amizade em todos os sentidos. O pai tem que saber o problema que o professor está passando. Então o pai tem que ser amigo do aluno, tem que ser amigo da escola. O pai tem que ter parceria com a escola. É pai, esse tripé. Pai, escola e o aluno. E o pai tem que conversar com o aluno. O pai tem que conversar com o aluno. Você está entendendo? O pai tem que conversar com o aluno para mostrar para o aluno o quanto é importante aquele trabalho do professor, o que o professor está fazendo por ele. É isso que o pai tem que perceber. O pai tem que ter uma percepção nesse sentido. Não deixar, meu filho, essa escola não serve para nada mesmo. Não é, tem alguns pais que ainda têm uma consciência dessa, de achar que o professor tem que se virar, o pai está ali para atender aquelas necessidades, uma vez que ele não fica em casa, né, com o pai, né, ele não fica em casa com o menino, aí ele acha que tem que ser, um pai ausente, tem que dar tudo que o aluno quer, o menino quer na hora que quer. Então o pai tem que ser um cara muito cabeça boa. Meu filho, olha, o negócio é o seguinte, cara, você tem que estar estudando, você tem que fazer alguma coisa para que você cresça, desenvolva, e o professor é seu parceiro, o professor é seu amigo. Então acho que esse trabalho, Leila, tem que ter uma conscientização da família, da importância da ligação, ela, escola e o aluno. E agora sim, né, professor? O senhor falou um professor muito animado, muito bacana. E ainda, mas tem professor resistente, né? Aquele que acha que professor não tem essa história de artista, não. Musiquinha é professor show, isso é coisa de professor show. E aí, esse professor está desmotivado. Como motivar um professor desmotivado, então? Depois, para motivar aluno e pai ainda. Olha, é feroz. Não é fácil, não. Ainda num país em que a educação não é tão valorizada, né? Você está pedindo... Fórmula mágica, tem? Não. O amigo que está ouvindo agora, eu quero ver esse cara sair dessa. Enroscou. Você fechou agora. Você travou todo o processo. Então, Leila, é o seguinte, cara. A minha mulher querendo ligar para mim, mas é o seguinte... Eu acho, cara, que o que está acontecendo, o professor, na atual conjuntura, ele tem que inventar alguma coisa. Ele tem que fazer a aula dele ficar muito gostosa. Por mais que ele seja super competente, você está entendendo? Por mais que ele seja super competente, ele tem que saber que o aluno que está ali, ele vê internet o dia inteiro. Ele está diante da TV o dia inteiro, ele vê imagens sucessivas, toda hora está vendo imagens. Em um minuto, por exemplo, em um minuto, ele vê lá 20, 30 imagens diferentes. E ele, quando está na sala de aula, ele vê uma imagem fixa, que é do professor. Então o professor tem que ter algo mais nos dias de hoje para não ter problema. Fizeram um trabalho na Universidade de Chicago e constataram que há 20 anos atrás, o professor, ele conseguia segurar o aluno 50 minutos. O aluno ficava ligado nele 50 minutos. Hoje, 6 minutos. 6? O que é que você faz em 6 minutos? Ou seja, o aluno só dá para ele 6 minutos. Daí a pouco ele começa a ter problema, porque ele parece que pegou um vício de imagens sucessivas. Se não tem a imagem, ele começa, que nem um cara droga, que nem, você entendeu? A ausência de uma droga, ele começa a ficar louco, salivação. Então o aluno, falta para ele a imagem. O que o professor tem que fazer? Ele tem que ter, hoje a Universidade de Miami está fazendo muito desenhos, a aula com multimídia e também jogos. Está tendo muitos jogos, matemática, línguas. Tem muitos jogos onde o aluno ele vai jogando e vai aprendendo. Então a Universidade de Miami está desenvolvendo projetos nesse sentido, porque essa onda não é só no Brasil não, isso é o planeta Terra, compreende?
os meninos, de certa forma, estão muito impacientes. Porque o Google, você põe lá, em 2 minutos, se o Google não abrir, você quer trocar o servidor, você quer trocar o computador, você não aguenta mais esperar. Você vê o trânsito, ninguém aguenta mais esperar, todo mundo corta pela direita, esquerda. Essa ansiedade, ela foi disseminada na comunidade. Então, o que acontece? Algumas universidades estão desenvolvendo alguma coisa para que para que a escola acompanhe essa mudança do aluno. Porque está muito complicado. Eu, por exemplo, eu vejo o aluno na década de 80, 90, o cara me ouvia, o cara tinha paciência comigo, você está entendendo? O cara tinha paciência comigo, o cara ficava lá. Aí, cara, nos últimos anos, você tinha que fazer mágica. Você tinha que levar experiência para a sala de aula. Eu levava experiência para a sala de aula, né? Punha o cara para puxar para lá. Tinha dias que eu fui substituir uns professores no primeiro ano, né? Que eu levava a galera para a quadra, para correr, né? Para velocidade média, vai e volta. Fulano vai e volta, fulano marca aí. O cara vai e voltava. Então, uma aula fora da sala de aula. Para pré-vestibular, eu ainda consigo conscientizar a galera. Gente, se falar, ano que vem tá aqui. Na base da ameaça. Exatamente, da ameaça e do medo. Você não vai aguentar para chegar de novo, não. Mas colégio, você vai falar o quê pro menino? Aí, sabe o que eu fazia? Eu levava o cara para correr, puxar corda, né? Para calcular a tensão de corda, punha para lá, puxa para cá, colocava um dinamômetro no meio. Ou seja, você tem que inventar coisas para você fazer essa galera participar. E nem todos participavam, mas de certa forma, você estava num ambiente propenso à aprendizagem. Eu acho que o professor ele tem que ter algo mais, né? É claro que tem professores que mesmo nos dias de hoje conseguem dar uma aula tranquila, né? O seu jeitão, aquele jeito gostoso, aquela aula tranquila, ele vai falando algumas coisas que realmente tem a ver com os caras. Ele traz a matéria dele para o cotidiano dos alunos. Aí a galera vai na onda. Ou seja, né, professor, o que fica não é o conteúdo, é a experiência de vida. Cara, olha, o conteúdo hoje, os meninos parecem que sabem. Ele tem tudo na internet, velho. Você entendeu? Os meninos hoje não estão bobos mais, não. E eles querem saber o que aplica no dia a dia. Para que eu tenho que saber isso, professor? Essa pergunta sempre fizeram. Mas acontece o seguinte, o aluno está questionador, exigente, e ele vai na internet e pega aquilo. E às vezes tem certos professores que têm que estudar a matéria, porque tem aluno que traz coisas até novas que ele até desconhece. Então é isso aí, pessoal. Isso aí é a dica do nosso professor Pachecão, que já tem mais de 20 anos de ensino, que veio passando por todos os tipos aí de aluno, de tempo, de mídia, e está aqui hoje como o melhor conferencista na área de motivação, nessa área educacional e inclusive corporativa, não é verdade? Maravilhoso, maravilhoso. E eu queria deixar um recado, obrigado a você, ao Washington e tal, a todos vocês que estão ouvindo a gente pela paciência. Moçada, os professores, nunca desanimem que esse é um trabalho que nós escolhemos. Essa é a nossa missão. Freud já dizia isso, né? Que há 3 trabalhos impossíveis de ser realizados. É governar, psicanalizar e lecionar. Isso foi dito por Freud. Então, e Platão depois disse, né? Que o professor tem que ter amor naquilo que ele faz, né? Se faltar amor, ele vai ficar muito preocupado com o salário, vai discutir muito isso na sala de aula, vai ser triste, ele vai viver triste. Então, o que nós temos que fazer, hoje eu encontro alunos, né, que às vezes perguntam assim, professor, o senhor conhece craque? Eu falei, claro, Ronaldinho Gaúcho, Bebeto, Romário. Eu falei, não é desse craque que eu estou falando, não. O que eu vou falar, o que eu vou ensinar para esse menino? A primeira coisa que você tem que fazer é salvar esse menino, para depois eu dar aula para ele. Você está entendendo? Hoje eu estou preocupado mais em salvar vidas, mudar rumos, trajetórias, do que propriamente ensinar. E quando o cerco fecha na sala de aula, sabe o que eu faço? Coloco todo mundo junto e faz uma roda e vão discutir assuntos que são interessantes para naquele momento. E o que eu, como pai ou como professor, posso fazer? Apesar de não ser pai, mas como professor, que orientação eu dou naquele momento para aquele determinado assunto? Eu acho que é isso que o professor tem que fazer. Dependendo do assunto, dependendo do momento, é parar a aula e preocupar em resolver aqueles problemas que eles estão vivendo, você entendeu? Porque, de certa forma, não é só dar aula que é o nosso papel, é orientar, é formar o cidadão, essa é a nossa missão.
Ou seja, formar e humanizar, né? Isso. Sempre. Muito obrigada, viu, professor Pachecão? Valeu, um abraço a você. Tchau, tchau, moçada. Até outro dia.